Desejo que a graça e a paz de Cristo permaneça com todos. Convido você, meu irmão e minha irmã, por gentileza, para abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo de número 35. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, para nossa reflexão na palavra de Deus aqui nesta noite. Amém? Marcos 4, 35 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco. E outros barcos também o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Eles o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece-te. E o vento se aquietou e fez-se uma grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Glória a Deus. Pode sentar, estejam à vontade. Quero dizer a todos vocês que é um prazer estar aqui nesta noite para juntos nós refletirmos aqui na palavra de Deus, né? Com alegria no coração, a gente vem aqui novamente à casa de Deus, porque é bom estar nesse lugar, né? É muito bom estar aqui, onde é a casa que Deus escolheu, Ele santificou, Ele colocou os seus olhos, os seus ouvidos atento aqui, para que pudesse e que possa ouvir a oração que se faz neste lugar. Amém? Então, por isso, é nossa alegria de estarmos nesta casa, neste lugar, onde o Senhor nosso Deus tem nos dado esta oportunidade. Me alegro em poder ver os irmãos aqui, né, as irmãs, cada um que tem vindo aqui para juntos adorarmos ao nome do Senhor Jesus. O irmão Abel ali, né? Fazia dias que não passava por aqui, está aí, Deus abençoe. Os demais irmãos que nos visitam nessa noite, filho da irmã Quitéria, né, que está aí também com a gente, Deus abençoe grandemente a vida dela, né, e assim a gente continua firme aí nos caminhos de Deus, adorando e servindo a este Deus grandioso, maravilhoso e misericordioso, que tem cuidado de nós em todos os momentos. O tema de hoje é: com Jesus a paz e segurança. Amém? Com Jesus a paz e segurança. Parece que a gente fala de paz e quando a gente olha para o mundo vive em guerra, não é verdade? A gente olha para o mundo e o mundo está revoltado. Talvez por pouca coisa que você fala para alguém, as pessoas se revoltam. E eu vi esses dias, porque uma pessoa deu uma fechada no outro no trânsito, ele foi lá e matou a pessoa. A gente vê que o mundo está em guerra, irmãos. É a guerra lá fora, é a guerra interna, é a guerra de todas as formas, né? E os homens fazem alguns tratados de paz por aí afora, né? Como agora mesmo nos Estados Unidos diz que agora vai ter paz no Oriente Médio. Mas por quanto tempo isso vai durar, né? Então a gente olha aqui e começa a imaginar, começa a pensar, né, que a paz verdadeira mesmo, ela está em Jesus. Que nós não temos segurança no mundo que nós vivemos, por mais que você proteja a sua casa, por mais que você coloque todas as formas de proteção na sua casa, você ainda vive uma insegurança. Mas em Jesus a gente tem segurança verdadeira.
Então em Jesus a paz e segurança, somente com Ele é que nós conseguimos vencer aí as lutas na vida, vencer a insegurança do mundo que nós vivemos, vencer a guerra, porque a Bíblia diz que é Ele que acaba com a guerra, o Deus Todo-Poderoso, né? Então nós vamos refletir sobre isso, com Jesus a paz e segurança, glória a Deus. Vamos ver sobre a importância de nós termos Jesus perto de nós, a importância de Jesus estar em nossa vida, em nossa família, em nossa casa, no nosso casamento, nos relacionamentos. É importante ter Jesus, porque quando Jesus está conosco, quando Ele está perto, a gente alcança a sonhada paz e segurança, né? Vamos entender que é necessário falar com Ele nas nossas necessidades. Quando você precisar, quando eu precisar de Jesus, a gente chegar perto dele e conversar com ele. Vimos hoje aqui, né, já ouvimos aqui, vários testemunhos aqui de irmãos, irmãs, pessoas que vieram aqui na frente e falaram sobre as coisas que Deus realizou na sua vida. Porque pediram a Deus, confiaram em Deus, e Deus não deixa desamparado aquele que confia nele, aquele que busca a sua ajuda. Então é preciso contar pelas nossas necessidades, porque Deus sempre está perto de nós. Amém? Nosso Deus não é Deus de longe, Ele é Deus de perto. A Bíblia diz que lá em Isaías, né, ela fala que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Isaías capítulo 59, versículo 1, ele fala isso. Portanto, o Senhor estará sempre pronto para nos atender, para ouvir o nosso clamor, o nosso pedido de socorro. Na nossa angústia, quando clamamos a Ele, né, como diz o salmista, Ele ouve a nossa oração. É como se Ele inclinasse os seus ouvidos para nós e estivesse nos ouvindo. Então Ele está sempre pronto para nos atender, porque o seu amor é muito grande por nós, irmãos. O amor de Deus é muito grande. Você sabe que tamanho que é o amor de Deus? Eu não sei, né? A Bíblia diz que Ele amou o mundo de uma maneira tal, essa maneira tal é inexplicável, um amor imensurável, ou seja, aquilo que não se pode mensurar, que não se pode contabilizar, que não se pode ter em números para você dizer quanto vale. Então Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então João 3,16 fala isso para a gente e mostra, né, que Deus, Ele tem o desejo sempre de nos salvar, de nos ajudar, de nos abençoar, mas é necessário contarmos para Ele tudo, abrir o coração e falar para Deus tudo que nós estamos sentindo, que nós estamos passando, que estamos vivendo e o que é que nós queremos dEle. Amém? Você lembra ainda como que é o início do texto que eu li ali? Lembra, né? Que fala que naquele dia, sendo já tarde, Jesus falou o que para eles? Passemos para outra margem, para outra banda, para o outro lado, né? Então nós vamos ver que esse episódio aqui está acontecendo nas margens do lago de Genezaré. Já ouviu falar essa palavra aí? Genezaré é uma cidade, né? E esse lago aqui de Genezaré também conhecido como Mar da Galileia, mas não era mar, era um lago, né? Então era conhecido como Mar da Galileia porque também banhava a Galileia. E alguns outros textos, principalmente no Evangelho de João, conhecido como Mar de Tiberíades, porque banhava as terras de Tiberíades. Por isso ele tinha vários nomes, era grande esse lago aqui, por isso era considerado um mar, né? Então nós vamos perceber, irmãos, que barco para Jesus era uma coisa normal, comum, estava acostumado com isso, sim ou não? Estava acostumado com o barco, porque ele usava o barco para viajar de um lugar para o outro, ele usava o barco também para ensinar as pessoas, né?
Diz que ele entrava no barco e falava: afasta um pouco da praia, e ali começava a ensinar as pessoas de dentro do barco. Então Jesus tinha uma convivência, né, meio comum ali com o barco, a sua convivência. Para muitas coisas que ele precisava fazer, ele utilizava o barco. E nesse contexto vamos entender que Jesus vinha de uma jornada de trabalho. Se você olhar o capítulo 4, ele vem de uma jornada de trabalho aqui grande, e nessa jornada ele vai ensinar as pessoas, vai contar parábolas, vai realizar milagres, vai fazer coisas extraordinárias, né? Sem contar os percursos que ainda percorria a pé, vários quilômetros. Ele andava também a pé até chegar no local onde pegaria ali o barco, e passava por muitos lugares, e por onde ele passava as pessoas eram abençoadas. Por onde Jesus passava as pessoas recebiam a bênção, porque ele é o Deus que abençoa todas as pessoas. Amém? Ele se importava com os problemas religiosos, com as picuinhas dos crentes. Não, ele se importava em fazer o bem para as pessoas. Por isso ele passava, ele ia distribuindo bênção. E aqui o texto diz que quando era tarde já naquele dia, Jesus falou para os discípulos: vamos para outra margem. Ou seja, vamos atravessar o lago de Genezaré, vamos para o outro lado do lago, porque lá nós temos alguma coisa para fazer. O lago de Genezaré, ele tinha 21 quilômetros de comprimento, né, de extensão, e tinha 12 quilômetros de largura. Você imaginou aí? 21 quilômetros de comprimento e 12 de largura. Era fundo, porque ele favorecia a navegação, né? E por isso ele era considerado um mar. Quando eu faço uma pesquisa, por exemplo, eu olho para a praia, a maior praia do Guarujá, em São Paulo, ela tem 5,5 km de extensão. E esse lago tinha 21 quilômetros por 12 quilômetros de largura, né? Então, Jesus ali, naquele local, estavam atravessando aquele lago, tinha trabalhado o dia todo, estava cansado ali, e o texto diz que Jesus, ele vai lá para a proa do barco, e ele deita para fazer o quê? Dormir um sono. Tirar um cochilo, né? Jesus vai lá tirar um cochilo, deita lá. Marcos, ele é mais detalhista do que os outros evangelistas, porque os outros dizem assim, ó, e Jesus foi para a proa do barco dormir. E Marcos fala assim: e Jesus foi para a proa do barco dormir sobre uma almofada. Fica mais aconchegante, mais confortável, né? Ele deita lá para dormir um sono, e o texto vai informar para a gente também que enquanto Jesus está dormindo, aquele sono tranquilo ali, descansando do seu trabalho, acontece o quê? Um temporal de vento que se levanta naquele lugar, e as águas ficam revoltas por causa do vento, e elas começam a agitar o barco de um lado para o outro, e começam a jogar água dentro do barco, e o barco começa a encher-se de água. Diz que a água vai invadindo o barco. Eu fico imaginando, irmãos, os discípulos ali, de todas as formas, tentando tirar a água de dentro do barco para não ficar pesado, para não afundar. Eles trabalhando, porque eles eram marinheiros experientes, né? E eles sabiam como fazer para tirar a água de dentro do barco, mas estava tão forte aquela tempestade, estava tão grande, que o terror começou a tomar conta do coração dos discípulos. Imagina você que eram homens que estavam cotidianamente com Jesus, que conheciam todas as histórias e todos os atos realizados por Jesus, eles conheciam. Jesus fala assim: ó, eu vos chamo de amigo, porque o amigo faz saber tudo aquilo que ele realiza. Então os discípulos sabiam, eles tinham conhecimento, mas eles estavam tão temerosos ali, com o coração tão cheio de medo, que eles não conseguem navegar com tranquilidade. Eles não conseguem conduzir o barco, eles não conseguem sair daquela situação. Eles fizeram tudo o que eles podiam para salvar a vida, tentaram de todas as maneiras, mas não conseguiam controlar. E sabe o que aconteceu? Em dado momento, imagino eu, que eles pararam, olharam um para o outro e falaram: não adianta mais a gente fazer nada, nós vamos morrer. Aí alguém falou assim: e o mestre vai morrer dormindo, chama ele.
vamos despertar o mestre, vamos falar para ele que nós vamos morrer, né? E o texto diz que eles vão lá despertar Jesus, que estava dormindo o sono. Imagina o barco com tudo isso, água entrando dentro do barco e Jesus dormindo. Aí os discípulos foram lá para despertar Jesus, acordar ele e falar assim: Senhor, não se importa que vamos morrer, olha o que está acontecendo. Nós estamos sendo lançados de um lado para o outro pelo vento, as águas estão entrando no barco, nós estamos morrendo, a nossa estratégia humana não deu certo, não conseguimos resolver, e o Senhor está dormindo, ajuda-nos. E Jesus levanta tranquilamente, acho que dá uma esfregada assim no olho, né? Olha para ver o que estava acontecendo. Lógico que ele já sabia tudo isso, porque ele é Deus, né? Onisciente, mas ele dá uma olhada para tudo que estava acontecendo ali naquele lugar, naquele momento, quando ele é despertado pelos discípulos, e a Bíblia diz que naquela hora que Jesus acorda e vê tudo aquilo, ele fala: vento, fica quieto, mar, acalma-te, cala-te. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E aí, irmãos, diz que o vento acalmou, o mar ficou tranquilo e eles seguiram num piscinão assim, bem tranquilo, uma grande bonança. Aleluia, Jesus, porque ele levanta ali e ele repreende o vento, ele repreende o mar e repreende também os discípulos, porque ele vai olhar para os discípulos e falar assim: por que é que vocês são tão tímidos? Por que é que não tem fé? Em outras palavras era: por que vocês não repreenderam o vento e o mar? Por que vocês não fizeram a obra de discípulo que vocês já conhecem? Então Jesus chama a atenção deles para aquele momento que eles tinham, também eles conheciam, estavam com Jesus, andavam com ele, né? Sabia que tinha todo o poder no nome de Jesus. E a gente percebe, irmãos, que os discípulos, eles começam a ficar tão assim, atônitos, olhando para aquilo que tinha acontecido, como o mar estava daqui a pouquinho passado, e como o mar ficou agora, no momento presente, questão de segundos. E eles dizem: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, esse é o nosso Deus, o Deus poderoso que nós servimos, que nós confiamos, que nós acreditamos nele, né? Porque os discípulos, eles tinham que ter acreditado. No começo do texto, Jesus falou assim: vamos passar para onde? E se Jesus falou que ia passar, ia, não ia? Podia ter dificuldade, poderia ter tempestade, poderia ter vento, podia ter medo, terror, mas eles iriam chegar do outro lado, porque Jesus falou: vamos passar para o outro lado. Glória a Deus. E quando ele fala, acontece, porque a palavra dele tem autoridade, porque o servo de Jesus também tem autoridade para fazer as obras gloriosas e maravilhosas que ele faz. Então preciso que a gente confie, acredite, esteja perto, porque esse texto aqui, irmãos, para mim, ele traz lições. Eu imagino que para você também deve trazer alguma lição ou algumas lições aqui, esse texto, né? Por exemplo, a primeira lição: Jesus está sempre presente, devemos contar para Ele o que nós precisamos. Amém? Glória a Deus, Ele está sempre presente, Ele não é um Deus ausente não, Ele não é aquele Deus que não ouve, aquele Deus que não responde, não. Jesus está ouvindo a nossa voz, a nossa súplica, Ele está vendo o que você está passando, Ele está esperando, né, você responder: o que você quer que eu te faça? E aí você fala: Senhor, é aqui o meu problema, Senhor, é aqui a minha dor, Senhor, é aqui a minha dificuldade, Senhor, é aqui o meu pecado que eu não consigo vencer, Senhor. E Ele vai te ajudar a vencer, porque Ele é forte, Ele é Deus, Ele é poderoso. Segunda lição que eu aprendo aqui: Jesus não abandona os seus, ou seja, Ele não pula do barco na hora da angústia e da necessidade. Amém? Tem alguns capitães que quando a coisa fica feia, ele pula do barco e salva a sua vida. Jesus não, irmãos. Jesus é um capitão que ele não pula do barco, mas que ele acalma a tempestade.
Jesus é um capitão que, se for preciso, ele anda sobre as águas. E se for preciso, ele faz você andar sobre as águas também, para que a gente possa confiar no poder e na autoridade deste Deus maravilhoso. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Terceira lição: as coisas que atingem os homens não atingem a Deus. Você viu? Os homens estavam apavorados, desesperados, achando que tinha chegado o fim, que iam morrer, que não tinha mais solução para a sua vida, e Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. As coisas que atingem os homens não atingem a Deus, porque Deus não pode ser atingido por essas coisas que acontecem aqui no nosso dia a dia. Ele não é atingido, porque Ele é a causa não causada, causadora de todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. E a quarta lição: confiar em Jesus e pedir a sua ajuda é a melhor decisão que podemos ter na nossa vida. Amém? Então, mesmo sendo naquele momento assim que você acha não tem mais solução, como o Salmo de número 121, elevo os meus olhos para os montes e pergunto: e agora, de onde me virá o socorro? Aí ele responde, né? Responde o quê? O que o salmista fala, irmãos? Aí, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Esse Senhor aí é Jesus, estava presente lá na criação, fazendo todas as coisas, criando tudo ali, junto com o Pai, com o Espírito Santo. Ele faz parte da criação, e Ele mantém a criação, e Ele ajuda a sua criação a se desenvolver, e não deixa essa criação se acabar, porque Ele é o Deus que cuida de nós em todos os momentos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, para a gente nesta noite é confiar em Deus. Não importa o que você esteja passando, não importam quais sejam as lutas, quais sejam as dificuldades, os problemas que a vida tem colocado, tem imposto sobre você. Não importa quais são as consequências também das ações da sua vida, o que importa é que Deus está contigo. Os discípulos, eles colocaram Jesus no barco e levaram Jesus com eles para o outro lado. Aleluia! Se você colocar Jesus no barco, se você colocar Jesus na sua vida, se você caminhar junto com Ele, tendo a certeza de que você está ao lado de Jesus todo o tempo, não duvide, você vai vencer. Você vai chegar do outro lado e vai cantar o cântico da vitória. Quem sabe você vai olhar para trás e vai dizer: como foi que eu atravessei esse mar? Como foi que eu cheguei até aqui? É o que os seus discípulos falaram, né? Quem é este? Este é aquele que te leva para o outro lado, que coloca você em segurança, que firma os seus pés sobre uma rocha e coloca um novo cântico nos seus lábios. Amém? Confie, acredite, entregue a sua vida inteiramente a Deus, porque Ele tem sempre uma resposta para as suas orações. Amém?